Olá, bem-vindos ao canal Gota de Gestão. Já vou pedindo a você para se inscrever no nosso canal para receber vídeos falando de mercado de trabalho, arte e educação. Hoje a gente vai resgatar duas histórias que durante muito tempo serviu para nos trazer um ensinamento. As histórias antigamente eram contadas ou através de fábulas ou através de contos de fada. E a gente vai ver como fazer uma adaptação para essa história também nos ensinar nos dias atuais. Primeiro a gente vai separar o que é uma fábula do que é um conto de fada. Fábula são histórias populares que têm o objetivo de trazer uma educação moral. A fábula já tem um final determinado e o ensinamento moral é da seguinte forma: se você fizer isto, a consequência será esta. Já o conto de fadas, não. Ela não tem um final determinado. O ouvinte é que vai determinar se essa história vai ter final, qual será o final dessa história. Contos de fadas vêm para nos trazer sonho. Fábulas vêm para trazer um ensinamento moral, já com o final determinado. Os dois tipos de história podem usar seres irracionais como seres inanimados, interagindo com seres humanos ou interagindo entre si. Trouxe duas histórias, um conto de fada e uma fábula que tem o mesmo sentido, para a gente fazer uma comparação. Primeiro vou começar pelo conto de fada, que é a história dos três porquinhos. A história dos três porquinhos é muito interessante, pode ser trabalhado para mostrar a evolução humana, mostrar que a gente não deve viver a vida só brincando, a importância de escutar o mais velho, no caso o irmão mais velho. Então esse conto de fadas pode nos ensinar esse tipo de coisa, mostrar a importância de amadurecer, a importância de viver a vida de uma forma mais sólida. Tudo isso é trabalhado na história dos três porquinhos. Como é que é a história dos três porquinhos? São três irmãos, o mais novo, o do meio e o mais velho. O mais novo construiu uma casa de qualquer jeito, de palha, para passar o resto do dia brincando. O irmão do meio construiu uma casa de madeira, porque já tinha um pouquinho mais de experiência, mas construiu rápido para ficar também o resto do dia brincando com seu irmão. Já o irmão mais velho, o porquinho mais velho, ele já vivia a vida dentro de planejamento. Então a sua casa foi sólida, uma casa de tijolo e de cimento. E aí ele foi lá ver, como ele vivia uma vida de planejamento, ele já conseguia prever possíveis coisas que poderiam acontecer. E foi alertar os seus irmãos mais novos. E falou: se tiver uma crise, se tiver um momento ruim, vocês não vão estar preparados para suportar essa crise. E foi o que aconteceu. Essa crise veio representada por um lobo. Chegou na casa do porquinho mais novo e não teve muita dificuldade. Soprou, derrubou a casa e devorou o porquinho mais novo. A mesma coisa aconteceu com o porquinho do meio, mesmo com a casa de madeira, ele não teve muita dificuldade para entrar na casa, derrubar a casa e devorar o porquinho do meio. Quando chegou na casa do porquinho mais velho, ele viu que a casa era sólida, não conseguiu entrar, tentou seduzir o porquinho mais velho a sair de casa. Como o porquinho mais velho não caiu nas tentações, ele tentou, enfurecido, invadir de qualquer jeito a casa do porquinho mais velho. E o porquinho mais velho, como levava a vida dentro de planejamento, ele conseguia prever os passos do lobo, o que o lobo poderia vir a fazer. Final da história, o lobo tentou entrar pela chaminé, caiu já dentro de uma panela e acabou virando um almoço para o porquinho mais velho. Então essa história continua, a criança que escuta essa história, ela se identifica com os três porquinhos. Então, tanto o porquinho mais velho como o porquinho mais novo, a criança vai se identificar com os três e ela vai perceber essa importância do amadurecimento, de que o mais velho tem mais experiência, que é importante escutar. E o porquinho mais velho devorou o lobo e é a criança que vai decidir se vai terminar ali ou se esse porquinho mais velho vai ter outras experiências. Esse é um conto de fadas. Agora a gente vai ver uma fábula. Essa fábula é parecida, tem o mesmo sentido, mas o final já está determinado. A formiga e a cigarra. A cigarra, no momento bom, passou a vida sempre a cantar. Ficava cantando, se divertindo. E a formiga, que representada como se fosse o porquinho mais velho, passava a vida dentro de um planejamento, dentro de uma ordem, passava se organizando e chegou a alertar a cigarra: vai vir um momento difícil, vai vir um momento de crise, você não vai estar preparado para esse momento. A cigarra não se preocupou, continuou se divertindo, e aí veio a crise. A crise nessa história é representada pelo inverno rigoroso. Chegando num momento que a cigarra já estava com muita fome, não aguentando mais,
com muitas dificuldades, foi pedir ajuda à formiga, e a formiga simplesmente falou: você passou os momentos bons a cantar, e agora, num momento difícil, passe a dançar. E fechou a porta, não ajudando a cigarra, e a cigarra veio a morrer congelada. A maioria das crianças que escutam essa história vão se identificar com a cigarra, porque passa a se divertindo, a criança gosta de se divertir. Só que essa história já tem uma consequência, ó, só se divertiu, não teve um planejamento, olha o que aconteceu se passar a vida toda se divertindo. Poucas crianças vão se identificar com a formiga, como também na outra história, poucas crianças vão se identificar com o lobo. Possivelmente nenhuma criança, mas pode acontecer sim de uma criança se identificar com o lobo, outra se identificar com essa formiga, mas a grande maioria vai se identificar ou com os 3 porquinhos ou com a cigarra. Nos 3 porquinhos, o porquinho mais velho conseguiu vencer o lobo, e a pessoa que escutou vai decidir qual será o final dessa história. Na história da cigarra e da formiga, a história já foi definida, a cigarra acabou morrendo no momento de crise. Então, se você gostou, coloque um sinal de positivo. A próxima história que a gente vai contar aqui será de Chapeuzinho Vermelho, que também é um conto de fada. A gente vai fazer uma comparação com uma fábula. Então, o conto de fada traz sonhos, esperança, quem escuta que decide como é que vai ser o final, e a fábula vem trazendo uma educação moral, explicando já para um final determinado. Fez isso, a consequência será sempre esta. Então, vamos reviver essa história já com outro sentido para as pessoas. Gostou? Coloque o sinal de positivo e até a próxima.